muito boa noite para Portugal, boa tarde para o Brasil, não é? Aqui estamos nós, na 30ª, não ia dizer 10ª, na 38ª Tertúlia da Astronomia, Luís, e está. Olha, quando passar para a 40ª, vai ficar, ó, bem-vindos à 40ª. Pá, mas já, Quadragésima, pois é, já está quase, já estamos quase, quase lá. e hoje uma Boa. convidada repetente, porque Sim. ela veio a Portugal, então achámos por bem dar completamente a visibilidade total, não podem perder. Ela já vai explicar o que é que ela veio fazer a Portugal e quando, mas isso deixo para ela, para ser com aquele português com açúcar, né, Luís? É Antes de passar verdade. a palavra ao Luís, para aceitar, isso eu que estou a aceitar pessoas. Antes de passar a palavra para o Luís, para apresentar a nossa querida Bete Batista, Ah, é? Tu não aprendes as regras, já não me lembro. eu vou fazer as regras. Eu já não faço há imenso tempo, vamos ver. Então já sabem. Olá, bem-vindo, Paulo. Acho que é uma estreia, não me lembro do Paulo. Boa Bem-vindos. noite. É muito simples as regras. Como é evidente, gostávamos de ter as janelas do vosso ecrã abertas, mas não há problema. Pelo menos os microfones é que queríamos que estivessem fechados para não atrapalhar a palestra da Beth. Ela vai apresentar um tema muito interessante, agora que estamos quase a chegar ao Dia dos Namorados, no Brasil, aqui em Portugal é o Dia de Santo António, os casamentos, bem mesmo a calhar. Mas o Luís vai depois apresentar a Beth e depois a Beth explica o tema. Mas já sabe que é a Revolução dos Nodos e as relações. Ai, já estou a misturar tudo, Beth. E então, já Eu sabe. acho que sim. Eu Olá, acho que sim. Helena. Olá. Então, Oi. ecrãs abertos, microfones fechados, urbanidade e as perguntinhas que vocês vão fazer à Beth fica para a parte especial a seguir, privada, exclusiva para membros. Correto, está É isto. quase tudo. E só para saber que a primeira parte vai ser para Ah, quem? a primeira parte é completamente pública, mas só a Beth vai aparecer. E a segunda parte é completamente privada e ninguém vai aparecer, porque vai ser cortado, não é, Luís? Sim, Portanto, não é nas redes sociais. Portanto, eu esta já vontade palestra a depois vai ser. aparecer para nós nos conhecermos porque ninguém aparece. Sim, é Beth Batista. Para quem não sabe, Luís, por Para quem favor, não sabe, apresenta. para quem não viu ainda a primeira palestra, pode depois ir no YouTube a primeira, porque além de uma boa amiga, a Beth Batista, a sua especialidade é nodos, mas começando primeiro a apresentar, é uma astróloga contemporânea ou moderna, se queremos falar, formada pela Escola Santista de Astrologia, já começou isto em 2004, provavelmente dos estudos mais a sérios, e Sim. cursou cursos de aprofundamento nas que foi, também estudou com a Márcia Matos, que também já esteve aqui Uhum. a Tá. apresentar. Também foi sobre relacionamentos, por acaso. Isto deve ser É, foi. Eu assisti, estava ótima. e participou no segundo encontro do Braços Abertos da Astrologia, em 22, com o tema Nodos Lunares. Isto prossegue da tua vida, sei, Beto. Sim, Temos uma coisa boa. adoro. Porque é como se alinhar com a rota da sua vida. Também está atualmente a cursar com Márcia Ferreira. o Márcio Ferreira. E teve um ano passado também nas jornadas das Estava astrológicas a ver que não e dizias. in loco, e quem teve gostou bastante e foi com um workshop ao vivo e a cor e com a parte de meter mão da massa, que é uma coisa que a Beth gosta muito. Não fosse a lua dela de Capricórnio, não é? Sim, Luís. Vamos passar para Uhum. a aula que estou super curioso, que é os nodos lunares e os relacionamentos. Sim. Teto, o tempo Sim. é teu, tens 30 minutos aproximadamente. Boa Sim. Estão palestra, Teto. preparados? Uhum. Preparados aí para a Muito nossa curioso. jornada interestelar? Obrigada pela oportunidade mais uma vez. E com muito prazer atendendo esse pedido. E eu vou falar então dos nodos lunares e das relações hoje. E no dia 29 de junho a gente vai ter o encontro de verão, que vai ser ao vivo e online e presencial, mas preferencialmente ao vivo, né? Muito mais gostoso, Uhum. mais interativo, né? Já vamos estar com o Sol em Câncer e é um espaço que a Alexandra aí arrumou aí na Ah, Baixa, o quê? Chiado? sim, Baixa do é na Chiado, que eu Baixa, ainda é na não Baixa. Academia do é na Recreio Artístico. Baixa. Houve uma mudança de local. Isso. Nós vamos ter uma parte teórica e vamos ter uma parte prática, onde vocês vão mergulhar na jornada de vida de vocês e eu vou ajudar no comando da bússola, tá? Então, é uma técnica que eu mesma, é algo muito simples, mas ao mesmo tempo que eu ainda não vi ninguém utilizar.
e eu coloquei lá o meu caminho de vida no papel e fiquei surpresa com as sincronicidades da revolução dos nós lunares. Convido todos vocês a participar, tá? Muito bem. Então, sejam bem-vindos aí à Astrolusofonia. Eu estou tendo a bênção de estar pela segunda vez aqui. Vamos ao tema, nodos lunares e relações, tá? Comigo, Beth Batista. A Liz Green, eu descobri recentemente em um dos livros dela, Os Luminares, que é um livro que eu estou apaixonada, muitas referências dos nodos. Então, ela diz: quando analisamos as nossas vidas e vemos quem causou um impacto realmente importante no desenvolvimento dos nossos verdadeiros eus, mesmo que o relacionamento tenha sido de curta duração, vamos perceber que o eixo nodal costuma estar envolvido na época do encontro. Isso nos trânsitos, progressões, tá? E até revolução solar. E para quem ainda não tem intimidade com os nodos lunares, aqui está um diagrama muito básico, justamente mostrando a trajetória do Sol, que a gente chama de eclíptica, que ela fica ao redor da Terra, é quando vai passando o Sol aqui, é justamente onde se dividem, né, os signos nessa eclíptica, e a trajetória da Lua também, que está mais perto da Terra, né? Esse gráfico aqui não é tão fiel, porém, eles dois têm 5 graus de diferença, então faz com que eles tenham 2 pontinhos de cruzamento, um nodo que a gente chama esses pontos de nodos, o nodo norte aqui embaixo, que sobe para o Polo Norte, e o nodo sul, que está aqui em cima e desce para o Polo Sul. Então, aqui começa toda a nossa jornada hoje, porque os nodos lunares, eles são a intersecção entre trajetórias dos 2 astros mais importantes do nosso mapa natal. Um que é o significador da nossa maternidade, da maternagem, das nossas memórias afetivas, dos cuidados da nossa vida, desde que nós existimos, da criação das nossas memórias afetivas, dos nossos padrões emocionais, daquilo que nos deixa seguros ou inseguros, as nossas necessidades, aonde a gente se agarra procurando um útero toda vez que o mundo nos assusta. Então, a nossa experiência lunar, ela é muito determinante para que a gente, depois de uma certa idade, vá trilhar o caminho do Sol, que é o signo, que é enfim, é o astro-rei no qual nós nascemos, e todo mundo acha que a gente já nasce pronto, mas não, o Sol é um vir a ser, é uma conquista de consciência, de significado, de vontade, de determinação, de ação no mundo, tá? Então, o cruzamento dessas duas trajetórias tão importantes, elas são muito particulares no caminho de cada pessoa no seu mapa natal. E chega a ser um tanto mágico, porque aonde vai cair os nodos lunares tem a ver com a nossa hereditariedade, tem a ver com a nossa ancestralidade. A minha visão é mais pelo campo do psicológico, da atuação com Lua e com Sol, mas não vou pela linha kármica. Porém, existe sim um grande mistério que faz com que a gente tenha os nodos com determinadas posições, se tem bons aspectos, se não tem aspectos, se tem aspectos tensos, aí já é uma outra história. Mas entre as várias possibilidades de estudo dos nodos, principalmente a que a gente chama de direção, caminho de vida, missão de vida, porque os nodos sempre serão um eixo no nosso mapa natal. Eu não trouxe muitos slides, porque foi tudo muito rápido hoje, mas é um eixo magnético que tem muito a ver com o dinamismo da nossa vida, com a gente trilhar uma trajetória que, inclusive, vai além do Sol. A gente sai da Lua, que é o princípio de tudo, vai para o Sol e depois parte para essa jornada desses 2 eixos. Então, essa jornada tem a ver com direção de vida, com um caminho que a própria alma escolhe para que ela tenha uma evolução maior, para que ela tenha um caminho mais dinâmico, com mais vitalidade, com experiências novas e mais refrescantes, energéticas, e o Sul, que tem a ver com o nosso passado, com essa questão lunar, enfim. Mas os 2, hoje, eles estão brilhando para nós, para a área de relacionamentos, que é o que nós vamos falar. Por quê? Porque onde nós temos
O Sol, que eu acabei de falar, o arquétipo masculino, de pai, vontade, determinação, futuro, é ação consciente, é a jornada do herói, é um princípio de individualidade. O Sol não é um princípio relacional. A questão da relação vem porque a Lua está aí. Porque se não existisse a Lua, o Sol ele brilharia constante e ele teria experiências que elas não se misturariam com o lado emocional. E a gente vê isso nas lunações. Hoje mesmo, princípio de lua nova, eles estão no casamento do céu, estão juntos, e aí sai para a jornada, o Sol e a Lua, eles vão interagindo um com o outro. Uma hora a Lua mostra totalmente a face dela para o Sol, que é agora, que é o casamento dos dois, depois ela mostra um pouco a face para nós, que é a Terra, e aí fica esse jogo de experiências, de vai e vem, e a Lua agrega, então, experiências para o Sol, tá? Existe esse princípio de ir para a vida e depois pegar todas as experiências emocionais, agregar, e aquilo dá um significado maior à jornada. Então, esse jogo de forças, isso são os princípios de Sol e Lua, e os nodos, eles são a junção deles dois. A Lua, arquétipo feminino, mãe, passado, memória, base de vida, hábitos, ligações com as pessoas, nutrição. E é a Lua que vincula, é a Lua que desenvolve ligações com a vida, com o corpo, com as pessoas, com o lado mais intimista para a vida. Então, cada um tem o seu papel. E onde cruza tudo isso? Nos nodos lunares. Então, dos vários significados de relacionamentos, intersecção, nó, nódulo, laço, encontros marcantes, desencontros marcantes também, porque tem horas que tem saída de pessoas sendo sinalizadas, conexões, relacionamentos, sensação de fado, de destino. Por quê? Porque os nodos, onde eles estão, existe uma vibração muito alta. Não é uma vibração densa e linear. Eles já andam no movimento retrógrado, que isso já é um arquétipo totalmente diferente da direção dos planetas. E onde eles vão passando, fica tudo inflado, como se chacoalhado, provocado, como se tivesse realmente um nó naquela área, e aquilo vai se desdobrando em experiências, e dependendo se há planetas ou não, porque os planetas eles potencializam as experiências, então aquilo se desdobra em experiências que a gente não tem muito controle, nem no sul e nem no norte. A diferença é a vibração dos dois. A vibração do sul, ela põe para baixo, ela exaure, ela torna aquilo familiar, aquilo vai ficando parado, e o norte põe para frente, aumenta a sua energia, aumenta a sua capacidade de ir para frente e adquirir novas habilidades, posicionamentos e uma energia muito mais refinada, mais sutil, tá? Então, eles se interligam, os três. As conexões. O que são as conexões dos nodos? São encontros marcantes, significativos, intensos, protetivos, filosóficos. Eles podem acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. E para nós, no nosso mapa natal, depende muito da casa onde está acontecendo, onde está o nodo natal, o norte e o sul, tá? Tanto experiências para te colocar para frente, acontecem no norte, quanto experiências que são mais familiares e que te deixam ali naquela zona de conforto do sul. Os dois lugares, as duas posições do eixo, elas têm essa capacidade. Mas os nodos em trânsito, eles vão potencializando outros setores para você ter encontros que aumentem a sua habilidade, a sua capacidade e o significado que você tem perante a vida. E no norte, sempre com essas características. Eles podem ser encontros rápidos, mas podem ser encontros afetivos? Sim, também podem, tá? Então, para o lado profissional, de amizade, acadêmicos, pessoas que vêm, que te ajudam, que te põem para frente, que aumentam a tua autoestima, que arrumam alguma coisa para você fazer, tudo de uma forma meio atropelada, porque esse é o esquema do norte, não é uma coisa linear. É algo que muitas vezes acontece para depois você assimilar o significado. Essa é uma das explicações porque ele anda retrógrado, porque o movimento normal dele seria o retrógrado, né? Então, a gente vai então começar a olhar como é que é a qualidade dos encontros que eu tenho,
onde eu tenho meus nodos natais, e, no caso, em trânsito. Atualmente está o norte em Áries, e está no grau 13,49, e temos o sul em Libra. Então, os encontros que nós estamos tendo no norte, eles estão engrandecendo a nossa jornada, estão nos colocando para frente. O que está aparecendo ali de experiência com as pessoas está me valorizando, me beneficiando, e principalmente os encontros de onde nós temos o nosso norte natal, deliberadamente as pessoas que aparecem ali, elas vêm como uma missão de dar um norte na nossa vida. De, às vezes a gente está perdido. Você tem, por exemplo, o Nó do Norte na casa 9, que é uma casa mais espiritualizada, de grandes viagens. Onde vão se dar esses grandes encontros? No aeroporto, numa outra cidade, num outro país, num lugar espiritual. Você tem o Nó do Norte na casa 3, onde vão se dar os encontros significativos, que às vezes as pessoas vêm trazer informações, vêm trazer coisas que elas nem sabem, é para algum questionamento interior seu. Na padaria da esquina da sua casa, no clube que você frequenta, no cabeleireiro, na internet. Então, né? E, por outro lado, os encontros que nós tivemos em relação ao Nó do Sul. Muitas vezes são encontros que nos remetem a coisas que já aconteceram, ao passado, a experiências já conhecidas, a algum caminho que pode, dependendo do desenrolar do relacionamento, você está fazendo alguma coisa, está o norte em Áries, você está fazendo uma coisa assim, você está querendo se lançar para uma campanha, para um curso, sei lá o quê. Aí aparece aquele conhecido que você não via há séculos e te pega assim umas 2 horas de conversa na esquina, tal. Então, acontece essas coisas, aparece um parente na sua casa inesperadamente e você para de fazer o seu projeto. Então, existem encontros de pessoas que, às vezes, sem querer, podem atrapalhar a experiência do norte, diminuir a sua atuação ou até te tirar da sua jornada. São os encontros de Nó do Sul, tá? Então, isso tem uma diferença muito grande aonde que eles acontecem, o que está vibrando ali. Isso em relação ao mapa natal e os trânsitos também. As perguntas são só depois, né, Alexandre? Tá. Aqui eu fiz uma planilha assim meio rapidinha dos nodos de acordo com os elementos do nosso nodo natal. Por quê? Isso é extremamente importante. Para falar de cada signo, eu teria que ter muito mais tempo e eu não tenho. Adoraria ter, mas na tertúlia a gente pode falar. Se uma pessoa, o nodo que a gente tem no norte, o elemento que a gente tem no norte, ele é muito significativo, porque mesmo sem a gente entender muito, a gente procura inconscientemente um relacionamento com aquela característica, com aquele jeito do norte. Então, não é só nós, como pessoas individualmente, que vamos nos desenvolver habilidades ali, aquela similaridade com o sol. Não, isso também é relacionamento. O sul, que é onde nós estamos mais acostumados, o elemento que a gente tem no sul, o signo que nós temos no sul, de acordo com esse elemento, são características que a gente doa, a gente não recebe no sul. O sul é chafariz, o sul, ele jorra uma água que já está ali. O norte é fonte, o norte recebe sempre, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem o nó do norte em água, tá? Câncer, escorpião ou peixes, e ela tem o sul em virgem, capricórnio e tá faltando virgem, capricórnio. Ai, agora me faltou, mas eu sei. Então, quem tem o sul em terra, doa o quê para o companheiro? Doa estabilidade, que é o que você já está acostumado. É aquilo que já faz parte de você. Então, você vai doar a estabilidade, o pragmatismo, aquela estruturação que normalmente a pessoa já tem com o nó do sul em terra, tá? Aquela fixidez,
aquele embate para ir para a luta, ela doa isso para o companheiro, para a companheira, para o namorado, para a namorada, ou na busca. Tem o norte em água, vai desenvolver e vai ser melhor o quê? Para o seu caminho de vida e para a sua relação. As qualidades do norte em água. Então, vai desenvolver o quê? A cumplicidade, a emotividade, um sentimento maior, uma entrega maior. Vai desenvolver a ternura. E isso vai melhorar tanto o seu norte particular quanto um relacionamento, tá? Se for o contrário, a pessoa tem o norte na terra, então, em touro, virgem, capricórnio, e o sul, escorpião, câncer e peixes. A pessoa já vem com uma sensibilidade exacerbada quando tem o nó do sul na água, tá? Essa sensibilidade vai como para o relacionamento? Vai na doação. Não espere, se você tem o nó do sul em água, receber a água. Você vai doar as qualidades da água. Você vai doar doçura, você vai doar afeto, você vai doar aquele companheirismo gostoso. Você doa. Se quiser esperar isso, vai ficar esperando e o tempo vai passar. O que você vai desenvolver na relação se você tem um norte em terra? Você vai desenvolver a maturidade, um planejamento. Você vai desenvolver uma relação mais madura, com valores que, sabendo que o ideal é a relação e se desdobrando pouco a pouco. Isso é um norte em um relacionamento com a terra, tá? Não é aquela coisa, que chora, aquela coisa. Não, isso você doa e você desenvolve e recebe e encaixa melhor as questões da terra, tá? Fogo e ar. A pessoa tem o nó do sul no ar e tem o nó do norte em fogo. Então, para essa pessoa que tem o nó do sul no ar, é uma pessoa que está muito acostumada a não se prender a ninguém, a não quer saber da emotividade, é uma pessoa mais cabeça, mais racional, mais liberal, mais sociável. Então, ela vai doar o quê? A liberdade do outro. O outro ser quem ele é. O outro poder socializar. E o que ele vai desenvolver na relação? O que mexe de uma maneira mais positiva com o caminho de vida? Agir pelo coração, pelo estalo, ter mais fé naquilo que sente, a relação ter uma vibração, uma energia. A energia mais leve e vindo do fogo, daquilo que está vibrando, está gostoso, está entusiasmado, essa é a relação que te chama para o norte. Não é a relação mental, daquela definição. O que eu gosto, o que tu gosta. Não, é da vibração. Porque o norte vai vibrar quando você encontrar uma parceria que tem a ver com você. E como? Se você tem o norte em fogo, é nessa certeza de você se colocar, de você ter mais impulso na relação, tá? E por fim, o norte em ar e o sul no fogo. O nó do sul em fogo, normalmente a pessoa dá aqueles estalos, porque é o fogo, né? O nó do sul do fogo, ele tem aquele estalo, ele tem a vibração, mas não é essa energia ideal para você ter um relacionamento se você tem o norte no ar. Então, você sabendo disso, eu gostei, eu me apaixonei, você já sabe que você vai entrar na fria. Porque está na energia do sul para apaixonar. Então, a gente tem que ficar ligado no que motiva a gente a estar com aquela pessoa, a conhecer aquela pessoa. Se a gente está na energia do sul para isso, não é legal. Vai para o norte. Então, o norte no ar, o que acontece? O que desenvolve? Qual é uma relação ideal? Uma relação menos apaixonada, que é o fogo, mais cabeça. Quais os seus interesses? O que você gosta de fazer? Eu gosto de uma coisa, mas eu gosto de outra. Tudo bem. Não precisa ser gostar igualzinho que nem o nó do norte em água, que é tudo amalgamado, né? No ar, o nó do norte no ar pede espaço, pede cabeça, pede diálogo, pede vida social.
não necessariamente aquela paixão do fogo, tá? Aí vocês talvez me perguntassem depois, mas eu já vou falar. Quais são as melhores combinações de acordo com o nó do norte? Por quê? Os nodos, eles se complementam a uma análise amorosa, afetiva. Claro que a gente tem uma série de outros fatores para ver casa 7, casa 5, Vênus e Marte, o próprio Sol e a Lua, mas a gente não pode desprezar os nodos, eles são muito importantes. Isso explica muita coisa. Então, as melhores combinações são os nodos invertidos. Então, por exemplo, se eu tenho o nó do sul em água e a terra no norte, e tiver um parceiro que tenha o sul em terra e o norte em água, os invertidos, né? A cada 9 anos, no exemplo que eu trouxe, eu vou falar disso, é um exemplo exatamente assim. Então, são muito interessantes esses nodos invertidos e os sextis. Então, se você tem o nó do norte em fogo, com alguém do nó do norte em ar, se você tem o nó do norte em terra, com alguém do nó do norte em água, tá? Isso, assim, é o básico, porque se eu fosse analisar para uma pessoa, falaria muito mais, né? Mas para trazer aqui é o básico. E planetas em aspecto ao norte. Por quê? No nosso mapa natal, quando a gente tem planetas que estão em aspecto ao nosso nó do norte, seja conjunção, sextis e trígonos, ou quadraturas ao nó do norte, tudo isso tem um porquê, tudo isso tem alguma coisa a ver com os relacionamentos, com as conexões, com os encontros, sejam eles encontros de projeção na vida, para você fazer algum estudo acadêmico, para você ter uma amplitude de olhar na vida, para questões profissionais, amizades, até família e, claro, um parceiro amoroso, né? Então, as conjunções que a pessoa tem ao nó do norte, elas são é o potencial mais benéfico que a pessoa tem no mapa, porque aquele planeta ele está potencializado, ele está ampliado, as qualidades dele ficam muito cintiladas, ficam grandiosas. Então, os planetas que a gente tem em conjunção com o nosso norte informa que tipo de pessoa mais é atraída para o nosso caminho. Então, se tiver, por exemplo, um Saturno em conjunção com o nó do norte, a pessoa que mais vai combinar, seja o nó do norte que for, a que vai mais combinar com a nossa história, é alguém que tenha uma capacidade de se estruturar, de se colocar nas situações, uma pessoa mais experiente, não é uma pessoa mais madura, não é questão do nó do norte em terra, tá? Isso aí é uma outra história, é um planeta. Se for um Júpiter que está com o nó do norte, qual é o tipo de pessoa que vai ser atraída naturalmente para o seu caminho e que tem condição de engrandecer a sua história? Pessoas que tenham muito conhecimento, muita cultura, pessoas mais viajadas, com uma visão mais filosófica da vida, pessoas que já viajaram bastante, acho que tem um microfone ligado. Pessoas que viajaram bastante, que, enfim, já têm uma experiência de vida mais aberta, mais grandiosa, talvez até estrangeiro, tá? Então, isso é um exemplo, porque tem muita informação aqui. Sextis e trígonos ao nó do norte são combinações harmoniosas, todas elas, tá? Também para ampliar o caminho de vida. Este outro item, ele é muito importante, porque as quadraturas que a gente tenha ao nó do norte, se faz para o nó do norte, também faz para o nó do sul, tá? Então, eu só vou falar do norte, que é a mais importante. Então, um planeta que esteja em quadratura ao nó do norte, ele vai indicar uma certa dificuldade para se relacionar. Quanto mais quadraturas a gente tiver, mais padrões tem ali que são assim mais complicados para que a gente tenha um relacionamento em geral aí harmonioso e fluido, né? Por quê? Porque as quadraturas elas indicam escolhas, ou você tem o seu caminho de vida, a direção que você escolhe para você trilhar um caminho mais encaixado com o seu ser, ou você tem a ação do planeta, a, você tem a atuação do planeta onde ele tiver a casa. Então, por exemplo, um nó do norte em quadratura com a Vênus. A pessoa pode, ela se esforça, até aparece ali uma pessoa, tá? Que ela goste muito,
Mas toda vez que ela gostar muito de uma pessoa, ela vai ter que fazer alguma escolha no caminho dela. Ou ela fica com a pessoa, ou ela abre a mão de alguma coisa da vida dela. É como se as duas questões não caminhassem juntas. É uma bifurcação, tá? E a qualidade do planeta você não leva para a relação. Então, a pessoa tem, por exemplo, um nó do norte quadratura com a Lua, que é a parte da vinculação, do aconchego, daquele apoio emocional. É o mesmo que dizer, em linhas gerais, que as questões emocionais daquela pessoa, quando ela se relacionar com outra, elas vão ser muito delicadas. Pode ser que não faça parte do relacionamento dela e ela tenha então que cuidar do emocional dela de uma outra forma, não no relacionamento. Dos trânsitos que a gente tem do nó do norte, eles indicam entrada de pessoas na nossa vida e mudanças na nossa relação que a gente tiver. Aí pode ter aí um chacoalho, enfim, uma dilatação, porque onde o nodo passa, ele vai potencializando tudo, vai remexendo com tudo. Então, se o nodo norte está passando em algum setor da sua vida, com algum planeta, tá? Ou um planeta transitando com seu nó do norte, pessoas vão entrar na sua vida, conexões vão acontecer. Se, em relação a uma pessoa, né, uma outra pessoa, esta pessoa coloca no seu nó do natal um planeta, isso é uma bênção. Por quê? Essas pessoas que, por exemplo, tem o nó do norte lá em Áries, e aí vem alguém com Sol em Áries, bem em conjunção com o nodo daquela pessoa. Essa pessoa vai engrandecer a outra, ela vai iluminar a outra pessoa. E a coisa acontece de uma maneira muito natural, tá? Então, existe aí uma transferência de energia, de um engrandecimento, de uma inspiração que é muito interessante para a pessoa que recebe esse planeta, estando ali com o nó do norte, tá? E planetas da outra pessoa que quadrem o seu nó do norte, o que acontece nessa situação? Quer dizer, ela tem, por exemplo, o meu nódo está recebendo uma quadratura dela, a lua dela está quadrando com o meu nódo. Aquilo dá uma interferência no vínculo da relação, da parte emocional, da criação do vínculo, fica uma coisa mais fria, não fica aquela coisa aconchegante. Então, é uma qualidade que não vem também para a relação. E ainda pode, de alguma maneira, desviar você do seu caminho, porque se você se une à pessoa, você está indo para o lado do planeta dela e saindo do seu norte. Então, não somente no mapa natal, isso é importante, mas nas relações que a gente vai tendo, o que elas trouxerem para nós também é muito importante e nós para elas, tá? Do nó do sul, tem um pouquinho menos. As conjunções com o nó do sul no mapa natal indicam as características que você vai doar. É uma energia de saída, de chafariz, de exaustão, de estagnação, de conforto. Então, aquilo que tem no sul você nunca recebe. Você recebeu até um certo ponto da sua vida, depois não mais. Então, já se sabe que é um ponto de doação. E o que vier por aquilo que tem a ver com o Nó do Sul vai ter essas características de familiaridade, de saída, de manter tudo mais ou menos do jeito que está. Sextis e trígonos ao Nó do Sul são combinações harmoniosas. Eu acabei não terminando a frase. Desculpem, mas elas te mantêm também do jeito que está, não vai para frente, não vai crescer, vai ficar tudo como está. Trânsitos no nó do sul, de planetas no nosso nó do sul, indicam saída de pessoas, exaustão, corte da relação, tá? Planetas da outra pessoa no nosso nó do sul. É uma porta de saída, de exaustão, de peso, de estagnação, doação, familiaridade. Às vezes você tem um parente, você tem uma pessoa querida que põe um planeta no teu nó do sul, é você que vai doar para ela alguma coisa e de uma forma que talvez não te faça muito bem, que te deixe meio exausto, meio cansado. Então, são coisas que a gente pode ir reparando com as pessoas do nosso convívio mais próximo, às vezes até na família,
tá? Meio sem querer, aquilo suga um pouco a sua energia. E eu trouxe aqui um exemplo. Como é que nós estamos de tempo, Alexandra? Nós temos para aí 10 minutos. Se calhar deixas os. 10. Faz um Eu acho que exemplo. dá. Dá? Eu acho que dá para falar. Esses mapas eu apresentei no ano passado com outro enfoque, mas eu acho que agora está muito mais direcionado. Os mapas da Shaqiri e do Piquet, todo mundo deve te conhecer, ele é jogador de futebol. Não sei se ainda está na seleção espanhola, ela, cantora, foi assim uma relação fulminante. E eu acho um exemplo muito didático para os nodos em relação à parte afetiva. Vamos lá. Ela tem aqui um Sol em Áries e conjunção com Vênus em Áries, o nó do Sul em Áries, também tudo na casa 1. Ela tem um nó do Norte na casa 7 e Plutão também na casa 7, eles estão bem distantes, tá? Então, só por esses dois aspectos aqui, essas duas sinalizações. Ela é uma pessoa, a gente sabe, extremamente sensual, sedutora, e isso faz parte do norte sul dela, então isso já nasceu com ela, essa capacidade de seduzir, de aparecer, de se projetar através dessa sedução, dessa feminilidade, que é a marca dela no palco, né? Mas o norte dela, o nosso desafio, que o norte é um desafio que depende da gente atuar, da gente ir na situação, de se desprender daqueles hábitos que são mais comuns em nós, é na área das relações, é no setor da casa 7, é no outro. Então, embora ela tenha uma individualidade bastante exacerbada, e mesmo que o planeta não esteja em conjunção com o Nó do Sul, mas faz com que a vida ali naquele setor da individualidade seja bastante forte. E ela tem aqui um chamado para desenvolver a relação a dois e isso ser relações transformadoras, seja para o lado bom como para o lado não muito bom. As relações para ela são não só a que ela teve com ele, mas tendem a ser assim bastante representativas, transformadoras, né? Ela entra de um jeito e sai de outro e troca de pele quando se relaciona. Esse nó do sul dela está em quadratura aqui. Até não estou com, não está aqui a trilha do aspecto, né? Mas o nó do sul dela está em quadratura com o próprio regente, que é Marte, tá? Então, isso indica, sem olhar grandes coisas no mapa, eu vou focar bastante já nos nodos, que atrair pessoas mais com a característica negativa até de Marte, mais grosseiras, mais impositivas, mais másculas também, isso chama muita atenção dela, como foi o caso com o Piquet, né? Aqui, perdão, está aqui com o nó do norte, né? E tem também a quadratura com o sul. E esse nó do norte também, ele faz quadratura com a lua dela, que é em câncer. Então, ela é toda sensual no palco, na vida, mas ela tem vontade de ter o quê? De ter uma relação que tenha uma representatividade afetiva muito grande, tá? Então, a gente tem até aqui um T-square com esses dois planetas, essa luazinha toda bonitinha na casa 4, que é o setor de família, é um setor de aconchego. Então, ela na casa 10 tem aqui o regente do nó do sul, Mercúrio, o Saturno dela, que é o regente do meio de céu, tá onde? Está aqui na casa 5, elas utilizam os melhores talentos dela. E o regente do norte é quem? É Vênus. Esse regente dessa Vênus está no ascendente. Então, isso complica. O fato do regente estar invertido, se fosse o do sul no norte, facilitaria a vida dela em questão dos relacionamentos. Mas o fato do sul, do regente do norte estar onde o signo do sul, isso dificulta um pouco as coisas. Vamos correr um pouquinho. Aqui, este mapa, eu confesso que não estou conseguindo ver aqui em cima, mas espera aí. Peço ajuda, Beto.
É que eu queria ver a barra de cima, eu queria diminuir aqui o. Ah, Eu tô com a então, barra bem em cima então aqui do. por dentro é o Bom, mapa da Shakira e por fora é o mapa do Piquet. mas é o mapa do Piquet. É o mapa do Piquet, exatamente. Então, aquilo que a gente já falou um pouquinho lá na frente, na parte teórica, o mapa do Piquet sobre o mapa da Shakira. Interessante que eles dois nasceram com os nodos invertidos, que é aquela posição que é extremamente favorável, tá? Então, ele nasceu com o Sul em Libra e com o Norte em Áries. Isso é interessante para a relação? A lua dele faz conjunção com a Vênus dela, que é uma ligação bastante apaixonada, até envolve essa parte emocional. A gente tem aqui a Vênus dele e o Netuno coloca no meio do céu dela, então dá aqui uma cortina de fumaça até nas questões profissionais dela. Plutão dele com Urano dela no setor de casa 8, então as questões do dinheiro a 2 ficam potencializadas de uma maneira muito poderosa, mas o que eu quero, aonde eu quero chegar mesmo é aqui. Ele tem o nó do norte e o Marte em conjunção. Quem que é o regente do nó do sul dela? É Marte. Então, ele coloca essa energia aqui de de ação de Marte, de ir no mundo, de lutar pelas coisas, enfim, mas ele coloca a energia do regente do nó do sul dela na casa 1 dela. Então, isso indica o quê? Que ele deu muito trabalho para ela. Ele fez ela agir muito por ele, porque ele botou o Marte ali onde ela tem o sul. Então, olha, o sol deles dois, eles nasceram no mesmo dia, só que com alguns minutinhos vai ver de diferença. Eles têm uma identidade muito parecida no mundo, que os dois são sol, né? Em aquário. Agora, eu falei também de trânsitos, né? Olha os trânsitos da época da separação. O nó do sul dela, o nó do sul que estava em Escorpião, fez conjunção com quem? Com Urano. Aí eu comentei lá atrás, quando o Nó do Sul vai passar por um planeta, isso é indicativo de cortes na relação, de saída de pessoas da nossa vida, de fechamentos de ciclos. E ele estava cheio de dívidas, ele começou um monte de negócios quando ele estava com ela e ele não conseguiu dar conta. Ele teve um contrato, se não sei se foi com o Real Madrid, não, foi com uma empresa de tênis, uma empresa que fazia campeonatos de tênis, ele fez 3 campeonatos e saiu fora. Inclusive, aquela música que ela fez, ah, aquela música que ela fez como vingança, né? A saída dele da vida dela, foi também para angariar fundos por dinheiro que eles estavam devendo na praça. E é casa 8 aqui. E estava tudo alvoroçado na vida dela, o pai dela quase morreu, eles tinham um monte de dívidas, eles tinham negócios em comum que não deram em nada. E o norte dela estava onde em trânsito? Olha aqui, Mercúrio, para essa data escolhida, Mercúrio, Urano e o norte, em conjunção com Júpiter. A carreira dela estava bombando, a vida profissional dela estava bombando, a vida 2 financeira estava indo para o buraco. Há quem diga, teve um cunhado dela, marido ou ex-marido de uma irmã dela, é fofoca da internet. Ele veiculou que ela saiu fora mais por causa da questão financeira. Teve a traição daquela outra moça, mas também a questão financeira que foi visceral. Ela estava com Marte também passando aqui, o Plutão passando na casa 10 sobre Marte, que é um trânsito complicado também nessa parte profissional, para lidar com homens também, né? O outro mapa aqui que eu trago é o mapa do Piquet. Ele tem nó do sul na casa 10 e ele tem o nó do norte na casa 4 com Marte, tá? A lua dele está aqui no fundo de céu, então indica que ele deve ter recebido um apoio grande aí dentro de casa, da família, para ser quem ele é, para a pessoa que ele se tornou, né? Tem aqui um estélio na casa 1,
que muda até de signo aqui em Capricórnio, é Sagitário, mas enfim, ele sendo aquariano, na casa 2, mais o Stellium em Sagitário, ele é uma pessoa que ele dizia que ele ia curtir a vida doidado sempre. Nada ia brecar ele de fazer o que ele queria, mesmo ele tendo aqui esse Saturno no ascendente, mas a gente sabe que Urano é mais forte que Saturno, né? Está sempre fazendo uma coisa e depois talvez quebrando aquilo que ele está fazendo. Mas os nodos dele, que são invertidos aos dela, indicam o quê? Se ele tem o nó do sul na casa 10 e o norte na 4, que apesar dele ter uma carreira muito bem sucedida, que aquilo ele teve fama, teve glória, mas parece que ele não dava tanta importância para certas evidências no mundo business como ela dava. Tanto que o norte dele, sendo na casa 4, ainda que ele fosse uma pessoa escrava do sistema nas questões profissionais, ele precisaria o quê? Recarregar as baterias dele na casa 4. Dar atenção à vida privada, não só para uma energia pessoal, física, mas para a vida mesmo. Não dava para viver só de profissão, de futebol. E o que nós vemos na sequência, na sobreposição do mapa dela sobre o mapa dele? Olha só, o mapa da Shakira sobre o dele. Eles têm a inversão dos nodos, que é uma posição muito interessante. Ela colocou uma Vênus na lua dele, no fundo de céu dele, então ela deu aí um alimento emocional, aí alguma coisa muito boa para ele. Mas, querendo ou não, o Plutão dela estava em cima do nodo sul dele. Então ele tinha uma energia que vampirizou o Plutão dele. E por questões o quê? Profissionais, porque a ambição dela é muito grande. E aí não cabe julgar o tamanho da ambição de cada um, mas é o estilo dela ser, o regente do Norte Sul dela está na casa 10, que é Marte. Então, ela tem essa potência de ir para o mundo, de fazer negócio, de fazer dinheiro, e talvez ele não estivesse tão interessado nisso. E ele foi mais motivado por estar com ela, até porque a fortuna dela era muito maior que a dele. E isso mexeu com o brio dele como homem também. Então, não é uma posição saudável um Plutão no Norte Sul da gente. Por mais que a gente goste de uma pessoa. Então, no caso dele, a gente pode evidenciar da época da saída que ele largou tudo o que ele estava, várias coisas que ele estava fazendo. Ela dizia que ele largou, agora eu não sei, um Porsche por um outro carro mais humilde. Ele andava com um carro super humilde, que era o da moça lá com que ele estava se envolvendo. Não estou falando de certo e errado, mas de divisão dos nodos. Ou seja, essa potência toda que ela pôs na profissão para ele, no fundo, é como se ele dissesse: eu não ligo para isso, eu não quero isso. Seja lá o que eles conviveram, quando então isso é o mapa. Tá estourando, mas eu estou terminando. Então, o Netuno dela também no ascendente dele, uma questão de uma certa confusão, né? De o que eu vou fazer. E o Marte dela, olha aqui, na casa 2 dele, ela botava pilha nele também. Vamos, 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 vamos. Tá? E no trânsito da separação, olha só, o que estava acontecendo na casa 5? Urano com nó do norte em trânsito. O nó do norte sempre traz pessoas. Quem veio para a vida dele? Aquela moça com quem ele se relacionou e talvez várias outras. Então, pelo sim, pelo não, poderia ter dado uma repaginada na relação, mas acabou tomando um outro rumo, tá? E o nó do sul dele aqui indo para a parte aqui do coletivo. Na época que ele se separou da Shakira, ele também estava se aposentando e acho que 15 milhões, se não me engano, que o Real Madrid ia pagar para ele deixou de doação para o clube. Quer dizer, ele abriu mão, ele se desfez. Ele deixou, a gente doa, né? O que está no Sul, sabendo ou não, ele doou para a Casa 11, para o time lá do qual ele fazia parte. Podia ter doado os Tenho 15 aqui. milhões para a astronautia, não é? Então. Então. Minha querida Beth, E terminaste?
Tinha o mapa da Amália Rodrigues, mas se você quiser, se o pessoal Guardas quiser, para eu o abordo workshop, Beth. Guardas para o workshop. O É da porque já Amália são quase Rodrigues também é 11, Beth. interessante para o almoço. Se o pessoal quiser na tertúlia, enfim, eu não sei, eu posso falar. Aqui os meus contatos. Eu faço mapa natal, previsões, perfil nodal, astrocartografia, o perfil nodal, que é justamente esse raio-x do mapa da pessoa em relação aos nodos. Já fiz o da Alexandra e de outras pessoas que estão aqui participando. A minha abordagem também tem a ver com astrologia psicológica, é uma abordagem mais profunda. E aqui, meu Instagram, meu e-mail, meu telefone. Obrigada. Muito obrigada, Beth. Obrigado, Muito Beth. obrigada. Muito obrigado. Perdoa-me estar a interromper, mas é que já estamos para além da hora e não podemos. A turma é claro e anda. Vamos para a tertúlia. Vamos para a tertúlia. Oh, Luís, e agora quem é que vai estar na tertúlia? São as pessoas que estão aqui presentes. Quem são as pessoas que estão aqui presentes? São os astrólogos. São os astrolusófonos. É verdade. E toda a gente é astrolusófona neste mundo? Não, são as pessoas Ainda não. inteligentes, E como é que isso pode espertas e que ser? gostam da astrologia e que se vão inscrever neste e-mail que está aqui em cima. Ai, vai para o e-mail aqui em cima. Que É só mandar um e-mail fashion. aqui para este. Por isso, adeus. Obrigada por estarem desse lado. Já sabe que Obrigada, estamos gente. à sua Muito espera para ser obrigado, Beth. astrolusófono. Venha daí. E agora vem a parte Caso mais gira. tivesse, ia falar com a Beth agora, não é? Vamos lá, agora é a melhor parte, hein? Vamos lá. Vamos lá. Bye, bye. Bye, bye. Ai, cut. Então vá, Beth, tira, por favor. Ai, não sei se vais usar Posso isto. tirar aqui? Podes tirar, depois se houver alguma pergunta sobre Se o mapa. for o caso, eu volto. Sim. Oh, Beth, obrigada. Por Muito acaso, obrigado, disse Beth. Olha obrigada. Não só. sei se eu disse obrigada, mas já sabes que eu estou super contente e grata.